Bueno, gurizada, nossa última parte de direito penal para a Guarda Municipal de Caxias é que nós vamos trabalhando os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, iniciando pelo artigo 312 ao 327 do Código Penal, lá em que nós iniciamos pelo fim, que é o artigo 327. Por quê? Eu já dou aula há bastante tempo e também estudo, e eu já sei por onde as dificuldades vêm e onde estão as cobranças da banca, né? Então, de início, nós temos que saber quais são os crimes praticados por funcionário público, né? E qual é o conceito de funcionário público para fins penais. Nós encontramos lá no artigo 327, que vem funcionário público, né? Para os efeitos penais, quem? Embora transitoriamente sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Equipara-se a funcionário público quem? Exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço, né, contratada ou conveniada para execução de atividade típica de administração pública, tá? Atividade típica de administração pública. Aqui nós temos o parágrafo 2º, a forma majorada, que a pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público, tá? Aqui no artigo 327 nós temos uma norma conceitual, né? Crimes funcionais próprios são aqueles que, se não for evidente aquela condição de ser funcionário público, a conduta será atípica. Ao exemplo do crime de prevaricação, nós encontramos no artigo 319 do Código Penal. Já os crimes funcionais impróprios, né? É quando o crime seguirá existindo se a qualidade de funcionário público não estiver presente. Que nós temos aqui, por exemplo, o peculato, né, que nós vamos entrar agora. Espécies de peculato, nós temos 5 espécies. A primeira delas é o próprio, que é a apropriação e o desvio, o impróprio, que é o peculato furto, o peculato culposo, que é o único crime contra a administração pública, desculpa, de maneira culposa, né, o peculato estelionato e o peculato eletrônico. Então, entramos no artigo 312, que nós temos peculato, apropriar-se quem? O funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, esse bem público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. A pena é de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse o dinheiro, valor ou bem, ou subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário, tá? Nós temos aqui 3 núcleos: apropriar, desviar, subtrair, né? Esse bem ele é público ou particular, o bem deve ser móvel, né? O artigo 312 e parágrafo 1º são dolosos, sujeito ativo ao servidor público ou aquele que, em concurso com o servidor, tiver consciência e certeza, né, de que o servidor é servidor, né? Meio redundante, né? Lembrando que a prestação de serviço ou mão de obra não podem ser objetos do crime de peculato. Peculato culposo, né? Se o funcionário concorre culposamente, imprudência, negligência ou imperícia para o crime de outrem, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. Não existe um ajuste prévio entre funcionário público e terceiro e consuma-se este peculato com a prática de crime doloso por terceiro. Por exemplo, lá na minha sala da Guarda Municipal, eu deixo o meu computador lá, o computador da Guarda Municipal, chega um particular e furta aquele computador porque eu esqueci a porta aberta, né? Aí foi uma ideia, foi culposo, não foi por intento doloso daquela prática do fato. No caso do parágrafo anterior, o peculato culposo, né, que é um grifo meu que eu coloquei, a reparação do dano, se precede sentença recorrível, extingue a punibilidade. Se é posterior, e reduz de metade a pena imposta, tá? Eu só vou dar um enter aqui para ficar melhor. O momento da reparação do dano antes do recebimento da denúncia, né? Se for o peculato doloso, ocorre o arrependimento posterior. Se for o peculato culposo, extingue a punibilidade. Se esse momento da reparação do dano for após o recebimento da denúncia e antes da sentença recorrível, será uma atenuante genérica e no peculato culposo também extingue a punibilidade, né? E após a sentença recorrível, nós temos uma redução de pena.
Agora aqui o peculato mediante erro de outrem, é o chamado peculato estelionato pela doutrina, que é o apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. A pena é reclusão de 1 a 4 anos e multa. Aqui nós temos peculato estelionato, o erro deve ser exclusivo da vítima, né? Caso o servidor induza aquela vítima ao erro, não será peculato estelionato, não será o peculato mediante erro, e sim o crime do artigo 171, que é o estelionato, tá? Artigo 313-A. Inserir ou facilitar o funcionário público autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano. A pena é reclusão de 2 a 12 anos e multa. Ali, no peculato estelionato, a pena é reclusão de 1 a 4 anos e multa, tá? Esse crime caiu no nosso ZEP 2017, com o caso de um servidor que, entre aspas, arranchava. Para quem não sabe o que é arranchamento, é colocar mais gente para comer ali, de uma maneira bem simplista, né? Presos a mais para quê? Para receber vantagem da empresa que fornecia marmitas aos apenados. É um crime próprio e exige um dolo específico do autor, tá? A modificação ou alteração não autorizada do sistema de informações, né? Artigo 313-B. Modificar ou alterar quem? O funcionário, um sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação da autoridade competente. A pena é detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Por exemplo, né? Colocar um pacote Office pirata num computador da administração ou colocar o pacote Office caso não se use, se a tua administração usou LibreOffice, tá bom? Essas penas são aumentadas de 1/3 a metade. Da modificação ou alteração resultou o quê? Um dano para a administração pública ou para o administrado, tá? Deixei uma tabelinha comparativa. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Artigo 314. Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tem guarda em razão do cargo. Sonegá-lo ou utilizá-lo total ou parcialmente. Pena, reclusão de 1 a 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Só se admite a modalidade dolosa e esse extravio de maneira culposa é fato atípico. Por exemplo, eu coloco um memorando para a Guarda Municipal fazer um patrulhamento preventivo na Avenida 7 de Setembro, lá, e eu não tenho uma cópia e a guarnição perdeu, de maneira culposa. Não teve intenção de perder. Ah, levaram a viatura para lavar, o cara que levou lá colocou fora o lixo. E o guarda não viu. Agora, o guarda colocou fora para não fazer aquela atividade, né? Ele está incorrendo no crime do artigo 314 do Código Penal. Artigo 315. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. A pena é de detenção de 1 a 3 meses ou multa. Por exemplo, ao aplicar uma verba de educação na saúde. E assim vai indo, tá? Concussão é um exigir para si ou para outrem de maneira indireta ou direta, ainda que fora da função. Concussão é exigir, concussão é exigir, concussão é exigir, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela o quê? Vantagem indevida. A pena é reclusão de 2 a 12 anos e multa. Se há violência ou grave ameaça, não é concussão, tá? O excesso de exação, que é o parágrafo 1º do artigo 316, é tributo ou contribuição social, que ele era indevido ou, quando devido, é empregado nessa cobrança, ou meio vexatório ou gravoso. A pena é reclusão de 3 a 8 anos e multa, tá? Se o funcionário desvia em proveito próprio de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, a pena é reclusão de 2 a 12 anos e multa. Artigo 317, corrupção passiva. É o solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente. Corrupção passiva é aquele guarda municipal, aquele policial militar, aquele policial rodoviário que solicita ou recebe, né, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la. Mas em razão dela, o que é uma vantagem indevida ou aceita uma promessa de tal vantagem, tá? Lembrando que essa corrupção passiva ela pode ser própria, né, que a vantagem tem relação com a prática do ato ilícito, né? E ela, se ela for imprópria, ela ocorre com a vantagem tem relação com a prática de ato lícito, tá? Essa relação, ela deve ser com a conduta e o exercício da função. É um crime formal e é um crime unilateral. Por que que é unilateral? Que não necessita relação com o crime de corrupção ativa.
A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar, né? Retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou, né, pratica infringindo o dever funcional, tá? Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Por exemplo, eu, na minha função de inspetor da guarda, estou parado com a minha guarnição de serviço no centro aqui de Bagé, e ali um paisano que é conhecido do fulano chegou, Kelch, bah, tchê, tu pode liberar o veículo tal, né? Eu sempre entro nessa aula quando vem essa solicitação, eu sempre dou essa aula de direito penal para o pessoal lá compreender as responsabilidades que nós, como servidores públicos, temos, não só éticas, mas penais também. Isso me alegra, que eu sempre gosto de dar aula e eu sempre tenho esse embasamento, né? Para que não ocorram os erros, né? Aí eu fiz uma tabelinha aqui, gurizada, né, da concussão, corrupção passiva privilegiada, né, e a prevaricação, tá? Deixa eu só arrumar aqui para deixar no caminho. Tá? Então, nós temos o quê? Concussão, que é o exigir para si ou para outrem de maneira direta ou indireta, ainda que fora da função ou antes de assumi-la. Corrupção passiva, solicitar, receber para si ou para outrem, né? Ainda que fora da função. Corrupção passiva privilegiada, praticar, deixar de praticar, retardar, ato de ofício, cedendo ao pedido ou à influência de outrem, né? E a prevaricação, que é o praticar, deixar de praticar, retardar, ato de ofício, para o quê? Para satisfazer interesse e sentimento pessoal. 318, facilitação de contrabando dos caminhos, reclusão de 3 a 8 anos, prevaricação, né? O que vocês têm que lembrar que a diferença dela para corrupção passiva privilegiada é para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Interesse ou sentimento pessoal. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, né? E multa, desculpa. E aqui, no artigo 319-A, é o deixar o diretor de penitenciária ou agente público, né, de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico, de rádio similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. É a detenção de 3 meses a 1 ano, tá? Condescendência criminosa. Deixar o funcionário por indulgência, né, de responsabilizar subordinado, tá, que cometeu infração no exercício do cargo, ou quando lhe falta competência, não levar a fato ou conhecimento da autoridade competente. A pena é de detenção de 15 dias a 1 mês ou multa, tá? Aqui esses outros eu vou deixar mais para uma leitura de vocês, tá bom? Artigo 327 novamente. Agora os crimes praticados por particular contra a administração em geral são crimes comuns, né? Nós temos os principais aqui que ocorrem mais na praxis diária das guardas municipais e da brigada militar, que é a usurpação de função pública, pena, detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Resistência, opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo, né? Ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Detenção de 2 meses a 2 anos, tá? Se o ato, em razão da resistência, não se executa, é uma pena de reclusão de 1 a 3 anos, né? As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. A desobediência, desobedecer a ordem legal do funcionário público, pena detenção de 15 dias a 6 meses e multa. O desacato, desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Bem comum na praxis diária também. Tráfico de influência é o solicitar, exigir, cobrar ou deter para quem? Obter, desculpa, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de quê? De influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa, tá? Essa pena ela é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem também é destinada ao funcionário. A diferença da corrupção ativa para a passiva, que é a corrupção passiva praticada pelo funcionário público e é um solicitar ou receber. E na corrupção, a corrupção ativa é feita por um particular e o verbo é oferecer ou prometer. E a pena é reclusão de 2 a 12 anos e multa, tá? E aqui já acabamos o nosso tópico de direito penal,
né? E seguiremos depois em processo penal. Bem tranquilo, né? Obrigado aí. Matamos de uma maneira bem célere e focada o tópico de direito penal. Vamos adiante.